Um espaço ou uma tribuna livre de diálogo, de formação, de instrução acerca da doutrina. Assim como fará também mais tarde Caibá, que vê com o Clarim a oportunidade de ampliar essas fronteiras. Que, como os outros lá atrás, também não tinha os horizontes muito fáceis. Também teve que lutar com muita dificuldade para manter a obra, a empreitada de pé. Como conta na biografia de Caibá, lá no capítulo 11, o relato do processo inicial ali de formação e de manutenção do Clarim. José da Cunha, tipógrafo por muitos anos, relata: muitas vezes o Schutel entrou chorando nas oficinas, dizendo que talvez aquele fosse o último número do jornal, devido às dificuldades financeiras e aos entraves burocráticos para liberar o papel na alfândega do Rio. No entanto, a tristeza, sabíamos, era passageira. Ele nunca perdeu a confiança nos espíritos e fiava-se na intervenção deles em favor da obra. Eram muito difíceis as condições de trabalho naquela época. As máquinas, manuais e muito primitivas, não ofereciam maneira de o trabalho se desenvolver com presteza. A impressão era feita página a página, num processo rudimentar, com muitas dobraduras. Muitas vezes tínhamos que trabalhar noite adentro, para o jornal não atrasar. E na época de inverno, acendíamos fogo debaixo das máquinas, porque a sala era de chão batido e esfriava demais as pernas. Também criávamos certos expedientes, como acender fogo perto das tintas, para não secarem, não sair defeitos ou partes brancas nas páginas. Só mesmo muita criatividade, perseverança e vontade para cobrir nossas deficiências operacionais. Então aqui a gente consegue ver algumas dessas características que perpassam todos esses três, a fim de que pudessem desdobrar aqueles poderes do Espírito na efetivação da divulgação. Perseverança, criatividade, sacrifício, esforço, dedicação. Quanto custava a Paulo escrever aquelas cartas? Muitas vezes em momentos dolorosos. Muitas vezes na prisão, reservava ele ainda tempo para escrever aos seus companheiros, estimulando-os a confiança, a perseverança. E Kardec, quantas lutas, quantas dificuldades financeiras, quantos ataques, quantas pressões, quantas perseguições, e esse veremos será outro aspecto em comum das três vidas, as resistências ao trabalho da expansão da luz. Mas todos partilhavam desses poderes dos seus espíritos já. Perseverança, confiança, esperança, dedicação, esforço e sacrifício. Sem isso, todo e qualquer trabalho com o Cristo está fadado a não prosperar. Se investirmos nesses poderes, nessas virtudes, que nos abrem inclusive campo, que nos abrem inclusive a inspiração para podermos pensar em outras saídas criativas, todo trabalho com o Cristo está fadado a não prosperar. Como encontravam eles essas saídas? Como conseguiam eles desdobrar em tantas fontes ou em tantos meios esses poderes do Espírito, senão pelos poderes do próprio Espírito, que já haviam conseguido ascender e que nos compete cada um desenvolver, ajustando ao seu tempo o que estava ao seu alcance. Paulo não tinha computador, não tinha impressora, Paulo não tinha tipografia, e então, na carta, pergaminho, pena e escrita. Mas fazia, incentivava, não só as cartas, os evangelhos, os relatos, Atos. Kardec já encontra um mundo um pouco mais desenvolvido, tecnologicamente, ampliando as possibilidades de serviço. Usa, portanto, ele agora a nova versão dos poderes do Espírito, que ao seu tempo era a imprensa, que já existia. Se utiliza ele, portanto, da tipografia. Se utiliza ele dos correios. Trocava cartas com mais de 1000 centros. Não propriamente casas espíritas, como concebemos hoje,
deles núcleos familiares, onde se tinham as reuniões mediúnicas, mas se correspondia com cerca de 1000 deles. Assim como Paulo teve as suas cartas, também Kardec as teve, também Cairbar as teve. Cairbar encontra um mundo um pouquinho mais desenvolvido e, portanto, se utiliza também desses recursos. Livros, cartas, jornal, rádio. Então percebe como que cada um deles, no seu tempo, no seu contexto, buscou fazer o máximo que podiam dentro dos recursos que o mundo lhes oferecia? O que traz para nós a questão, como temos aproveitado os recursos que nós temos hoje para desdobrar os poderes do Espírito? Imagina só um desses 3 com o que hoje temos para desdobrar os poderes do Espírito. Então a gente vai vendo essas similitudes, não só da divulgação à distância, mas da divulgação presencial. Paulo viajava, Kardec também viajou. Wallace Leal, que vai fazer a interessante analogia no prefácio brilhante que ele faz ao livro Viagem Espírita, em 1862, vai fazer a analogia daquele pequenino livro fantástico de Kardec, fantástico, com o livro de Atos dos Apóstolos. Como a dizer, este é o livro de Atos dos Apóstolos do Espiritismo, as viagens de Kardec, que é o primeiro a perceber também a importância de ir a campo, de interagir com as pessoas, algo que Paulo soube tão bem fazer lá atrás. Construir a ideia de comunidade, de uma unidade, de ideais comuns, de alimentar a amizade, de favorecer a fraternidade, de ir a campo para ver o resultado da obra. Paulo o fez, Kardec o fez, Cairbar o fez, que pegava o trem aqui e saía rodando pela região, espalhando o seu jornal, deixava nas cadeiras, entregava pessoalmente, quando não ia às casas, conversava, fazia amigos, congregava corações. Foi o que Kardec fez, Cairbar fez, Paulo fez. No caso de Viagem Espírita, o relato que Wallace é fantástico nos seus prefácios sempre, mas ele consegue dar uma poesia, como por exemplo na primeira viagem, quando Kardec chega em Lyon, em 1860, 19 de setembro de 1860, Kardec é recebido à porta do único centro de Lyon por Diju, um humilde operário que era o presidente daquele centro. Diz então Wallace, a mão dos dois se aperta. O humilde operário com a sua mão calejada e o emérito escritor e pensador se chamam ali ambos irmãos. Quando Kardec adentra os pórticos do centro, o seu coração se rejubila, porque ali o milagre do qual ele havia falado tantas vezes se repete. Ali estavam homens e mulheres de todas as classes, de todas as condições juntos, em torno de um mesmo ideal, partilhando o banquete da fraternidade. E é o Espírito Erasto que vem dizer, em uma epístola à comunidade de Lyon, como é para nós uma alegria presidir a esse encontro, onde o operário e o rico se abraçam, bebendo a fraternidade. Kardec teve também os seus atos dos apóstolos. O Espiritismo teve. Matão, Cairbar também. Soube ir a campo. E por isso congregou tantos corações. Porque essa é uma outra característica que perpassa os 3. Essa capacidade de unir corações em torno de um ideal. E isso só o faz quem vai à luta. Isso só o faz quem vai e investe na fraternidade, na presença, no carinho, no cuidado, na proximidade, na comunhão. Também tiveram os 3 essa característica. Tiveram as suas cartas, desdobraram os poderes do Espírito, ambos ou todos marcados pela perseverança, tiveram os seus atos, investiram na amizade, na congregação de ideais. Mas não achemos que o caminho é só de flores, porque ambos, ou os 3, tiveram também as perseguições. Porque essa é outra das características que marca o trabalho da divulgação. Se disse que tem
algumas similitudes no campo do desenvolvimento do trabalho, existirão também algumas similitudes no aspecto da perseguição. Claro, com o passar do tempo, cada vez menos materiais, mais espirituais, mas voltemos lá atrás, o apóstolo Paulo. Não passou ele por um auto de fé dos seus livros ou das suas cartas, como passou Kardec. Porque, na verdade, tentaram matar a ele mesmo, a ele próprio, com pedras, com chibatadas. Ele passou, então, por um auto de fé, em que o ataque foi direcionado à sua própria pessoa. Fora as outras tantas perseguições. As perseguições de fora, as dificuldades de dentro. As perseguições de fora que era preciso lidar com caridade, com amor, com compreensão, mas também com compromisso com a verdade. Os desvios internos com os quais era também preciso lidar, com compreensão, com caridade, com humildade, mas com compromisso com a verdade. Paulo passou, Kardec também. O seu auto de fé já não foi propriamente voltado a ele, ao seu corpo, mas os seus livros disso não escaparam. E é assim que em Barcelona foram queimados. Centenas deles. Teve também o seu auto de fé. Teve também que lidar com as resistências e os ataques de fora, tanto os espirituais como aqueles dos encarnados. E sempre o fez com muita classe, com muita elegância, com urbanidade. Nunca o vemos descer da altura da sua civilidade, da sua urbanidade. Sempre discutindo no mais alto nível ideias, pensamentos, não pessoas. Assim como Paulo fez. Kardec também. Caibar também não escapou da perseguição. Teve também, guardadas as devidas proporções, um auto de fé. Quando em 1913, edições de O Clarim foram confiscadas por um delegado em São Paulo, que não permitiu, sob pena de prisão, a divulgação daquele jornal, nessa data especial, dia de finados, para um daqueles que eram seus auxiliares, porque Caibar, como Paulo, também tinham seus auxiliares. Aqueles que levavam o Clarim às outras cidades, assim como Paulo enviava um Timóteo, um Silas e um Tito para levar as suas cartas. Clarim também os tinha, ou Caibar também os tinha. Teve ele também, então, o seu auto de fé. Teve o seu Clarim confiscado, e a imprensa, à época, noticiou com escândalo, tanto a imprensa espírita como a não espírita. Mas perceba, como que as similitudes, como que se repetem as coisas, as circunstâncias. Parece que mudam-se os cenários, mudam-se um pouco as características exteriores, mas fundamentalmente nós temos as mesmas dificuldades e obstáculos, como as mesmas possibilidades de trabalho, nessas três vidas voltadas à mesma frente de ação com Jesus. Perseguições. É preciso estejamos também aptos, preparados para lidar com elas. Hoje já não são mais tão ostensivas, o mundo mudou bastante daquele início do século XX, onde as perseguições eram muito mais ostensivas. Mas se não as temos tanto no mundo aqui dos encarnados, embora encontremos ainda muita resistência perante os valores que o mundo cultiva, se falar em espiritualidade, em humildade é ainda difícil, mas espiritualmente as resistências são ainda grandes. Porque não é do interesse daqueles que laboram contra a difusão da luz que ela se propague, que ela se amplie. Mas eles, os três, nos ensinam. É preciso aprender a lutar o bom combate. É preciso entender que as nossas armas nunca serão as contrárias da luz. Serão sempre as armas que pudermos ter na nossa própria força espiritual, acendendo os nossos próprios poderes do Espírito, com os quais estaremos protegidos e fortalecidos para o trabalho. Então veja, essas três similitudes. Mas fundamentalmente, os poderes do Espírito sobre o qual gostaríamos de falar são aqueles desenvolvidos em nós mesmos. Porque Jesus lá atrás orientou Paulo, desdobrar os poderes do Espírito àquele tempo eram as cartas. Na época de Kardec, a imprensa, a revista espírita, o correio, tudo o que ele fez para divulgar o espiritismo, os livros. A época de Caibar, o Clarim,
a revista internacional, os livros, o rádio e todos os outros meios de que se utilizou. Mas tudo isso, toda a tecnologia, todos os recursos que nos permitem espraiar esse pensamento espírita e cristão mais além seriam inúteis. De nada adiantariam a esses espíritos, não fossem os poderes dos seus espíritos. Porque isso foi o que marcou época e marcou as suas trajetórias pelo mundo. De nada adiantaria todo esse esforço por fazer uma obra exterior, se não encontrasse ela repercussão, eco e similitude numa obra interior. Porque o que alimentava a força do clarim que chegava, instruía e consolava os corações, era saberem que, na verdade, quem edificava, quem imprimia, quem cuidava daquele jornal era um Caibá Schutel. De nada adiantaria os primeiros cristãos lerem aquelas cartas, 1 Coríntios, 2 Timóteo, se não soubesse que quem as escrevia era Paulo o apóstolo. Porque o que dava força àquela mensagem era a vida de Paulo. O que dava força ao clarim, na tarefa da divulgação, era a vida de Caibá. E o que dava força à revista espírita, que a fez dela tão bem sucedida, era a vida de Allan Kardec. Como a dizer que todos os poderes, todos os recursos que nos permitem ampliar e desenvolver os poderes do Espírito no mundo, serão inúteis se não encontrarem em nós mesmos aquilo que lhes alimenta, aquilo que lhes preenche de sentido, aquilo que lhes dá valor. Como disse Jesus, o valor da tarefa não está na presença do missionário, nem daquilo que ele enviou, a sua carta, o seu jornal, o seu texto, mas sim no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Porque quando ia o clarim, ia um pouquinho do Caibá com ele. E quando alguém lia um clarim, sentia um pouquinho do Caibá com ele. Quando ia uma carta de Paulo, ia Paulo junto. Quando alguém lia aquela carta, sentia Paulo com ele. Quando ia uma revista espírita, ia Kardec junto. E quando alguém lia a revista espírita, lia Kardec junto. Porque esses eram já divulgadores que não se contentavam em apenas fazer a obra exterior, imprimir alguma coisa. Esses eram os divulgadores que entenderam que com Jesus o ide e pregai é a mesma coisa que dizer ide e mostrai como se faz. Ide e ensinai como se faz. Por isso não imprimiam apenas, ou não escreviam apenas cartas, textos, revistas ou jornais. Escreviam antes de tudo, nas páginas do coração, os caracteres luminosos do Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a nossa carta. Vós sois a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eram essas as cartas principais por eles ministradas, por eles divulgadas no mundo. Primeiro, a do seu próprio coração, livro aberto, luminoso, uma vida vivida com Jesus. E segundo, os corações em que eles haviam com a sua vida, a sua exemplificação também, auxiliada a escrever mais uma página da Boa Nova. É assim que as principais cartas de Paulo, não é 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, as principais cartas de Paulo são Áquila, Prisca, Lucas, Timóteo, Silas. É assim que as principais cartas e escritos de Kardec não são Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira e mais fundamental é Allan Kardec. E aí depois vem outras, Leon Denis, Gabriel Delane, todos aqueles que foram formados graças ao espírito do codificador que esculpiu neles aquele ideal, aquela luz. E é assim que as principais cartas e textos de Caibá não é o Clarim, não é a RI. São todos os que aqui estão, que trabalham inspirados por ele, levando adiante o Espiritismo, levando adiante o Consolador.
São todos aqueles que ao longo dos séculos têm se esforçado para tal. Um Wallace Leal e tantos outros. É isso que se quer dizer com os poderes do Espírito. Do seu Espírito irradiava-se uma força que ia além, alcançando outros espíritos, desdobrando assim a verdadeira força transformadora no mundo. Esse é o poder do Espírito do qual falamos. Esse no qual precisamos investir, e é isso que fez dessas 3 vidas tão marcantes. Porque não fosse assim, seriam logo esquecidos. Seus textos seriam logo esquecidos. Quantos não houve, quantos não existiram que assim se deu? Fizeram, escreveram um monte, não são hoje nem lembrados. Por quê? Porque os seus textos não encontravam eco em suas vidas. Então, se quisermos falar de divulgação espírita, é preciso, antes de tudo, entender que ela começa pelos poderes do nosso próprio espírito, a irradiar-se, fazendo-se a própria mensagem caminhando pelo mundo. Como diz Humberto de Campos, a luz que ilumina, dispensando os longos discursos. Foi por isso que marcaram tempo. Foi por isso que marcaram época. Então é preciso sim que investamos, inspirados por eles e na sua exemplificação, na ampliação por meio de todos os recursos ao nosso alcance, da mensagem do Cristo, da mensagem espírita. Temos hoje a fronteira virtual a ser superada, talvez seja essa a nossa fronteira a ser aberta, a ser devassada. Pois bem, que o façamos com o melhor do nosso coração. Que façamos com o máximo de criatividade, de qualidade que possamos inserir na obra. Porque, afinal de contas, estamos fazendo para Jesus. Vamos fazer meia boca? Para Jesus nós fazemos o melhor. Aliás, para tudo ou em tudo que fizermos, façamos o melhor. Porque estaremos assim, de fato, já divulgando. E é por isso que eu gostaria de ler uma mensagem do nosso querido Batuíra, que se encontra no livro Mais Luz, lá no capítulo 103, intitulada Divulgação, em que ele diz assim: vemos naturalmente sensibilizados as multidões dos necessitados de recursos físicos agitando-se em toda parte, a requisitarem medidas que o trabalho e a assistência podem promover com a segurança do comando administrativo, orientado com o necessário equilíbrio no senso das responsabilidades triviais que conduzem à vida. Ou seja, vemos aí muitas necessidades no mundo, aquelas que dizem mais respeito ao corpo, fome, as necessidades de toda sorte, a desigualdade social. Essa podemos e devemos fazer muito. Mas existe um outro tipo de penúria, nem sempre visto, e diria mais grave até do que essa, talvez. Porque em resolvendo ou em atuando nesse campo da transitoriedade, resolvemos muitas vezes problemas que dizem respeito a esta vida. Mas atuando nesse outro tipo de penúria, veremos, estamos resolvendo problemas para a vida eterna. Numa estamos atuando apenas nos efeitos, em outra estamos atuando enfim, nas causas. Foi isso que Paulo percebeu lá atrás, quando teve a ideia de levar a mensagem do Cristo para além. Ele viu a comunidade de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, que auxiliava ali a muitos necessitados. Então pensei ele, se a mensagem ficar só aqui, muito provavelmente morrerá sufocada. Porque corpos enfermos, necessitados, sempre existiram e por muito tempo existirão no mundo. Não podemos esquecer da tarefa de assistência, ela é fundamental. Mas no seio do cristianismo, a iluminação do Espírito deve vir em primeiro lugar. Porque ao iluminar o Espírito, nós renovamos até mesmo a visão da criatura para as suas necessidades provisórias. Renovamos a sua visão para a dor, para a dificuldade, que ao invés de ser vista apenas agora como um obstáculo intransponível, é vista ou passa a ser vista como uma oportunidade. Diz ele, a criatura que trouxesse o Cristo no íntimo, renovaria por completo a sua noção de necessidades. E é isso que Batuíra está dizendo. Prosseguindo na fala,
Contudo, amarga-nos o sentimento contemplar aquelas outras fileiras de necessitados da alma, reunindo muitas vezes os que se verticalizam no traje distinto, de uma bela aparência exterior, na rigidez orgânica impecável, mas que estiram por dentro nas trevas da revolta e do desespero, da tristeza e da negação, absolutamente desprevenidos de qualquer imunização contra a criminalidade e a bancarrota do espírito nos domínios da saúde moral. No mundo de hoje, sobretudo, quantas não são as aparências de felicidade, de bem-estar, escondendo calamidades morais, transtornos os mais diversos, desespero interior, desesperança, pessimismo, desilusão completa e total para com a vida. É dessa penúria que estamos a tratar, e essa, sobretudo, a que a divulgação do cristianismo e do espiritismo tem a alcançar. Divulguemos, sim, a instrução e o consolo, a paz e o aviso da doutrina espírita em favor dos que jazem fronteiriços à delinquência e à loucura, à enfermidade e à morte sem razão de ser. Divulguemos, sem qualquer aspecto de proselitismo, mas demos, transportemos, levemos aos outros uma luz diferente, uma proposta diferente, um caminho renovador. Em muitas circunstâncias, a criatura não espera senão uma frase, um apontamento, uma elucidação, uma bênção verbal, de maneira a forrar-se contra a queda em precipícios fatais. Por isso, concluímos aqui com um parágrafo dele. Trabalhemos pela distribuição organizada e metódica do conhecimento espírita cristão, com o mesmo devotamento com que se procura estabelecer um serviço de água e luz. A água viva das verdades eternas que refrigere o coração humano e lhe restaure as energias, e luz da vida imperecível que arrebate a criatura humana do círculo de trevas em que tanta vez se compraz por ignorância ou desorientação. Água e luz do Espírito, sanando a penúria, a necessidade moral. É isso que somos convidados a fazer, desdobrando os poderes do Espírito através da divulgação espírita, da divulgação cristã, aprendendo com esses que nos antecederam e honrando também os seus esforços. Que possamos, cada um de nós, investir nisso, na difusão dessa água e dessa luz que já tem sido para nós força, sustentação para a caminhada. Recordando-nos da frase de Emmanuel, no livro Estude Viva, capítulo 179, quando diz: seja na exemplificação ou na atitude, na palavra ou na ação, recordemos que o Espiritismo solicita de nós uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Mas entendamos, como esses três tão bem entenderam, que divulgar, ir e pregar em Cristo e com Cristo é incorporar essa mensagem em nós, porque então tudo o que fizermos já será um pouco dessa água, dessa luz, sustentando os corações. Muita luz e muita paz a todos, que eles nos inspirem no trabalho que nos compete fazer. Como sempre, o Arthur nos traz coisas maravilhosas, né, para pensarmos. E por esta data tão importante para todos nós, nós temos também o lançamento de um livro comemorativo a esta data, que é este livro do nosso querido Cássio Leonardo Carrara, que está aqui, é o nosso jornalista da casa, editor O Clarim, O Som da Nova Era, O Clarim e seus Maestros. Então, é a história da nossa casa. E, para quem se interessar, estará ali na livraria e à disposição para autografar
o livro que vocês quiserem. E também gostaria agora de convidar a todos. Nós temos um bolo para comemorar a oportunidade, né? Esta data. Estão todos convidados a compartilhar conosco um bolo, um guaraná, um salgadinho, para a gente confraternizar mais um pouco. E agradecemos a presença de todos, agradecemos a presença dos amigos espirituais aqui presentes. Então, hoje não haverá passe, devido à nossa comemoração, e que caibar que Jesus continue conosco, nos inspirando e nos protegendo a todos. Muito obrigada.